ainda as direções tanto do PSD como do CDS-PP. Retomo a análise com os meus convidados. Miguel, interrompi-te, mas agora devolvo-te novamente a palavra. Parece que, portanto, podemos dizer que pelo menos há uma influência de Paulo Portas nesta declaração, uma vez que se o horário não é cumprido, em princípio significa que, como Paulo Portas não é amigo de chegar a horas, isso significa que há uma influência de Paulo Portas mínima, portanto, na declaração que vamos ver. Mas o que eu estava a dizer, a falar há pouco, era precisamente nos custos falávamos do que seria mais caro fazer ou não fazer eleições, falávamos dos custos que esta solução teria, e a minha resposta a essa pergunta é claramente, digamos assim, é incontornável que haja que sejam marcadas eleições e que haja não só um novo debate da sociedade portuguesa, e que surja um governo que tenha um outro tipo de legitimidade, porque este governo perdeu a legitimidade. É melhor fazer isso agora, neste momento em que o financiamento do país está garantido até ao final do ano, do que fazer mais tarde. É melhor fazer isso agora do que depois, se sairmos do programa de ajustamento. Não sabemos muito bem como é que vamos sair em 2014, porque convém não ter ilusões. Depois de 2014 vamos continuar sob vigilância e ou teremos um segundo resgate, ou teremos um programa cautelar que nos imporá também muitas obrigações. Nesta altura, Miguel, vamos ter que ir novamente em direto para um hotel em Lisboa com o Bernardo Ferrão, porque Pedro Passos Coelho chega aí à sala, Bernardo. Já chegou aqui à sala, Pedro Passos Coelho já está aqui na sala e agora Paulo Portas também a entrar e a juntar-se aqui ao Primeiro-Ministro, do lado direito de Pedro Passos Coelho e os restantes elementos, quer do PSD, quer do CDS, também estão aqui na sala. E agora vamos ver então Pedro Passos Coelho. É nossa obrigação, enquanto líderes dos partidos que dão suporte à política indispensável para a superação da situação política delicada que temos atravessado. Chegamos a um acordo sólido e abrangente para ultrapassar esta situação. Esse acordo foi ontem comunicado ao Sr. Presidente da República, cuja avaliação respeitamos plenamente no quadro das suas competências. O acordo reúne as condições políticas necessárias para garantir a estabilidade até ao fim da legislatura e assegurar o cumprimento dos compromissos externos de Portugal. Reforça também a valorização da política económica e a prioridade do crescimento e do emprego. E tem consequências na composição do Governo. Quanto à comunicação da composição do Governo, trata-se de uma prerrogativa do Sr. Presidente da República, a quem compete nomear os seus membros. Neste momento, cabe-me apenas confirmar que propus o Presidente do CDS-PP, Dr. Paulo Portas, para Vice-Primeiro-Ministro, com a responsabilidade de coordenar as políticas económicas e de coordenar o relacionamento com a Troika, bem como as orientações para a reforma do Estado. Confirmo também a doutora Maria Luísa Albuquerque como Ministra de Estado e das Finanças. Confirmo ainda que há outras alterações com significado na organização interna do Governo. Queremos garantir a necessidade imperiosa de estabilidade e de confiança. O interesse nacional tem absoluta prioridade sobre as questões partidárias. Os da coligação trabalharam arduamente para ultrapassar a situação atual de modo consistente e duradouro. Não poderia ser de outra maneira, e era isso que era exigível, atendendo à situação económica e social do país, no momento em que a crise da área do euro ainda não está resolvida. Os portugueses não iriam compreender se não tivéssemos feito todos os esforços necessários para a preservação da estabilidade política. Partilhamos o princípio de que uma coligação é um compromisso permanente. Hoje, queremos reafirmar e reforçar esse empenho, garantindo que Portugal tem e continuará a ter uma solução governativa estável e determinada na resolução dos graves problemas do país. Queremos agora iniciar que desejamos que coincida com a viragem da situação económica pela qual todos os portugueses anseiam e de que há já sinais consistentes.
olhamos para a frente com a mesma decisão firme de concluir o programa de assistência económica e financeira que marcou a nossa ação nos últimos 2 anos, que implicou muitos sacrifícios aos portugueses, mas que tem sido o alicerce da recuperação da credibilidade externa, da confiança dos nossos credores internacionais e parceiros europeus e do retorno gradual do financiamento do Estado e da economia. Queremos, portanto, fechar o programa de assistência no prazo previsto, sem hesitações, para, em junho de 2014, Portugal recuperar a autonomia económica e financeira. Não fomos nós que amputámos, assumimos o firme propósito de a recuperar. Reassumimos o compromisso de dar sentido e recompensa aos sacrifícios que os portugueses têm feito com tanta coragem. Não poderíamos aceitar o desperdício desses esforços, nem a perspectiva de uma crise que conduzisse a sacrifícios incomparavelmente maiores. Com este compromisso político, queremos criar as condições para um novo ciclo económico. Queremos reforçar os sinais positivos que a economia começa a demonstrar e queremos acelerar a retoma do crescimento. Sabemos que esse novo ciclo económico não depende apenas de nós. O contexto europeu é determinante. Nos últimos 2 anos, participámos intensamente na reforma das instituições europeias e na reorientação das políticas comunitárias para ultrapassar a crise europeia. Neste sentido, comprometemo-nos, os 2 líderes, a apresentar um manifesto comum que articule com clareza um projeto político para a Europa, em que o crescimento, o combate ao desemprego e a legitimidade democrática das instituições europeias sejam prioridades fundamentais. Queremos que este manifesto sirva de plataforma conjunta para ambos os partidos nas eleições para o Parlamento Europeu, que terão lugar em 2014. Como líderes dos 2 partidos que formam a coligação governamental, iremos propor aos respectivos órgãos partidários que este manifesto de política europeia seja a base de uma lista única para disputar as eleições para o Parlamento Europeu. Queremos, finalmente, reforçar as condições da promoção do emprego e de proteção daqueles que estão mais expostos e à atual crise, fazendo-o em constante diálogo social e político, com respeito dos acordos e compromissos estabelecidos no quadro da concertação social. Com a renovação deste nosso compromisso de governo e da preparação do futuro do país, depois de encerrado o programa de assistência, vamos dar ainda mais atenção à coesão social e garantir que a superação da crise não deixará ninguém para trás. O reforço deste compromisso permitirá a continuação da ação governativa e das iniciativas reformistas que o país exige e que constituem a base do programa do Governo. Garantirá ainda a estabilidade política até ao final da legislatura, como disse no início. Foi esse o mandato que recebemos dos portugueses e é esse mandato que pretendemos respeitar. É este firme propósito que os 2 partidos confirmarão ao Sr. Presidente da República na próxima semana. Muito boas noites. E aqui as palavras de Pedro Passos Coelho. Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que não